É hoje que finalmente vais perceber como toda a matemática que aprendeste nos últimos 12 anos está toda interligada. Não só para esmigalhares completamente no teu próximo teste ou exame, como também para perceber a maravilhosa beleza desta matemática. Oi, oi, eu sou o Ricardo Ferreira e neste vídeo vou-te mostrar o melhor resumo de matemática A de sempre. E enquanto estiver a explicar a matéria, vou deixar sempre links para as minhas aulas em vídeo e para exercícios de exame resolvidos para que possas rever essa matéria. Tanto em cima, nos cartõezinhos, como em baixo, nos comentários ou na descrição. De quem estás à espera? Vamos começar! Número 1. Vamos descobrir todos os números, incluindo os logaritmos. Ora, já sabíamos o 1, 2, 3, 4, 5 e agora está na altura de definir os números negativos. No fundo, a ideia é, se o 4 era andar 4 passos para a frente, então o menos 7 é andar 7 passos para trás. Por isso, quanto é que é 4 menos 7? Ora, é andar 4 passos para a frente e depois andar 7 passos para trás, então no total andamos 3 passos para trás, ou seja, menos 3. E depois, para multiplicar, ora, é só multiplicar os números, multiplicar os sinais. Já sabes, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Depois definimos os números racionais, em que adicionamos as frações. E então, o que é que significa 3 quartos? Ora, é pegar numa unidade, dividi-la em 4 partes e escolher 3. Ou seja, 1 a dividir por 4 vezes 3, ou seja, 3 quartos. E como é que fazemos as continhas? Ora, para somar temos que colocar tudo na mesma unidade de medida, ou seja, com o mesmo denominador. E depois, quando já tivermos 2 1 quartos mais 3 1 quartos, então pronto, somando das de cima fica 5 quartos. Depois, multiplicar é só multiplicar os de cima, multiplicar os de baixo e dividir. Ora, é fazer desaparecer este denominador em baixo e para isso o que é que fazemos? Ora, multiplicamos em cima e em baixo pelo inverso. Ou seja, pelos 4 terços em cima, 4 terços em baixo, este denominador desaparece e só ficamos com o resultado ali de cima. Ou seja, dividir por 3 quartos é o mesmo que multiplicar por 4 terços. Depois temos as potências, que no fundo é multiplicar o mesmo número várias vezes. Por exemplo, 7 elevado a 3 é multiplicar o 7 3 vezes. Depois vemos umas propriedades gostosas dessas potências. Por exemplo, se temos o 7 a multiplicar 2 vezes e multiplicamos mais 3 vezes, então no total multiplicamos 2 mais 3 vezes, ou seja, 5 vezes. Ou então, se tivermos o 7 elevado a 3 a multiplicar 2 vezes, então no total o 7 está a multiplicar 2 vezes 3 vezes, ou seja, 6 vezes. E depois, quando temos o 7 vezes 5 a multiplicar 2 vezes, então isso significa que o 7 está a multiplicar 2 vezes e que o 5 também está a multiplicar 2 vezes. Para dividir potências é só lembrar que 7 a dividir 2 vezes é a mesma coisa que ter 7 a multiplicar menos 2 vezes, ou seja, expoentes negativos. E depois, quando estás a trabalhar com raízes, nunca trabalhes com raízes, passa logo a potência. Por exemplo, raiz de base 5 é 7 elevado a 1 quinto. Ou então, raiz quadrada é 7 elevado a 1 sobre 2, etc, etc. E todas estas potências também satisfazem as mesmas propriedades fofinhas. Depois temos os logaritmos, em que o logaritmo de base A é a inversa da exponencial A elevado a qualquer coisa. Ou seja, o logaritmo corta com a exponencial. Fazendo logaritmo com a exponencial, dá só o tananã. E fazendo exponencial com o logaritmo, dá a mesma esse tananã. É importante lembrar que temos o número E, número de Neper, que é mais ou menos 2,7, e que no caso do logaritmo de base E, nós normalmente escrevemos-lo como ln. E depois, graças a isto tudo, há umas propriedades muito gostosas que o ln tem. Estas três propriedades do ln são exatamente as propriedades das regras de potências. Só que qual é que é a diferença? Estão escritas numa linguagem diferente. Aqui estão escritas em linguagem de potência e aqui está escrito em linguagem de expoente. Tanto que vê este primeiro exemplo. Ora, o expoente do x vezes y vai ser o quê? É o expoente do x mais o expoente do y. Ora, o que é que diz aqui? O expoente do x vezes o expoente do y vai ser igual ao expoente do x mais y. Ora, aí está. E a mesma lógica para as outras propriedades. Por fim, temos os números reais, em que acrescentamos os números todos manhosos, como o π, o e, o raiz de 3, os ln's, etc, etc. E neste caso, não há maneira de os juntar, e por isso a única coisa que podemos fazer é aplicar a lógica da batata e juntar termos semelhantes.
Por exemplo, se tivermos aqui x ao quadrado duas vezes e depois tivermos aqui x ao quadrado menos 3 vezes, então no total temos quantas vezes? Ora, 2 menos 3, que é menos uma vez. Então aqui a raiz de 7. Ora, tínhamos menos 1 raiz de 7 mais 4 raiz de 7, então no total temos quantas raízes de 7? Ora, temos mais 3. Depois, a única coisa sexy que podemos fazer é aplicar a propriedade distributiva, que é quando temos uma coisa a multiplicar por outra que tem estes dois termos e depois o mais ou menos no meio. Já sabemos, multiplicamos pelo primeiro e multiplicamos pelo segundo e dá o resultadozinho. Quando temos este exemplo mais complicado, é aplicar a distributiva duas vezes. Vamos primeiro partir aqui este x menos 2, fica x vezes o nananã menos 2 o nananã e depois isto já sabes fazer. Uma rasteira muito importante é exatamente quando temos o menos atrás da fração, em que é como se tivesse aqui parênteses em cima e tivesse a multiplicar por menos 1 toda esta parte de cima. Por isso está a afetar todos os termos em cima. Quando vamos do lado esquerdo para o lado direito, vamos dizer que estamos a aplicar a propriedade distributiva. Quando vamos ao contrário, nós dizemos que estamos a pôr em evidência. Número 2. Equações e inequações para estudar o sinal e os zeros de funções. Até rima, espetáculo. Ora, e a filosofia geral é a mesma. Para estudar os zeros e sinal de uma função qualquer, aquilo que tens de fazer basicamente é resolver a equação ou inequação f de x igual a 0, ou então f de x maior que 0 ou menor que 0. E então, como é que resolves equações e inequações? Primeiro de tudo, vais calcular o domínio. E vais ver se tens lá algumas frações, algumas raízes de base par, alguns logaritmos, algumas tangentes. E se for esse o caso, então tens de ter uma destas condições. Ou então, se não houver nenhum destes, então sabes logo que o domínio é R e não precisas de fazer mais nada. O segundo passo vai ser resolver. E para isso vais tentar simplificar tudo ao máximo, juntar termos semelhantes e isolar o x. E para isso, se a coisa correr bem, só vais precisar de fazer inversa de um lado, inversa do outro. Ou seja, por exemplo, se tiveres qualquer coisa mais A, então já sabes, inversa de um lado, inversa do outro, e vais fazer menos A dos dois lados. Se tiver a multiplicar por A, divides por A. Se tiver x elevado a n, fazes raiz de índice n. E se tiver A elevado a nanã, então fazes logaritmo de nanã. E agora, três pormenores importantes. Primeiro de tudo, numa inequação, só trocas o sinal menor para maior, maior para menor, quando multiplicas por um número negativo. De resto, o sinal fica sempre na mesma. Depois, quando fazes raiz quadrada de x ao quadrado, ora, muito cuidado porque isso não dá x, mas dá módulo de x. Por isso é que quando fazes x ao quadrado igual a 2 e depois fazes raiz quadrada dos dois lados, o resultado fica x igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. E por fim, nas equações e inequações, quase nunca podes multiplicar ou dividir por funções. Porque lá está, nas equações nunca podes multiplicar ou dividir por zero. E nas inequações nem podes multiplicar ou dividir nem por zero, nem por algo que pode mudar o sinal. Por isso, muito cuidado quando estás a multiplicar ou dividir por funções como x, x ao quadrado, etc, etc. A única altura em que não há problema é quando multiplicas pelo e elevado a x, porque esse é sempre positivo, por isso tudo na boa. Porém, às vezes, inversa de um lado e inversa do outro não é suficiente e temos de passar tudo para um lado. E depois aplicar uma das três técnicas, ou então combiná-las. Primeiro, temos a lei do anulamento de produto, que é quando temos dois números a multiplicar por zero, então pelo menos um deles tem de ser zero. Ou então, quando temos uma fração igual a zero, então já sabemos que o número de cima tem de ser igual a zero e o de baixo tem de ser diferente de zero. Ou então, se tivermos uma quadrática, é só aplicar fórmula resolvente. No caso de estarmos a resolver uma inequação, ainda teríamos de fazer o último passo, que seria fazer o quadro de sinal. E depois, quando já tiveres a solução da tua equação, então é só interceptar essa solução com o teu domínio. Então, se for preciso, faz um desenho no caso das inequações, ou então é só responder. E fica então, conjunto de solução é igual a blá 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 blá. Número 3. Limites, continuidade, assim tu tens. Ora, primeiro de tudo, calcular limites é facílimo, é só dois passos. Primeiro de tudo, substituis, a ver se dá para resolver logo o limite ou se dá uma das 4 indeterminações. E se der indeterminação, então faz o segundo passo e tentas cortar ou aplicar limites notáveis. Concretamente, vai haver duas estratégias possíveis. Uma, quando o teu x tende para mais ou menos infinito. E se for esse o caso, então já sabes que intuitivamente o mais rápido manda. E o e elevado a x é mais rápido que o x elevado a p, que é mais rápido que o ln de x.
Tu sabes isto graças aos teus limites notáveis e elevado a x sobre x elevado a p e ln de x sobre x. Depois, a estratégia geral é só fazer a mudança de variável y igual a menos x, no caso do teu x tender para menos infinito, para passar tudo para y a tender para mais infinito. E por fim, é só colocar os mais rápidos em evidência. Cortar tudo e está a andar. Mas ora, no caso de x a tender para a, ora, já sabes que intuitivamente é troca por x, porque tens os dois limites notáveis, sendo x sobre x e é elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende para 0. E então, por isso, o primeiro passo é fazer a mudança de variável y igual a x menos a. Para que o quê? Para que o teu y tenda para 0. E depois é colocar o x em evidência ou então aplicar um conjugado ou limites notáveis. Conjugado no caso de raízes quadradas, limites notáveis no caso de senos e a elevado a x. E quando nada resulta, provavelmente é porque tens uma interminação 0 vezes infinito e nesse caso tenta a mudança de variável y igual a 1 sobre x ou tentar utilizar as propriedades como as dos logaritmos. Em exame, normalmente costuma aparecer um exercício de cada um de um limite de x a tender para mais infinito e de outro de um limite de x a tender para a. Quando são limites de x a tender para mais ou menos infinito, normalmente ou é a cinta horizontal, em que tens de ver que o limite de f de x, quando x tende para mais ou menos infinito, é uma constante, ou então, no caso das cintas oblíquas, ora, tens de calcular primeiro o declive, fazendo o limite de f de x sobre x, e só depois calculas ordenado na origem B, fazendo o limite de f de x menos m vezes x. Quando é o exercício de x a tender para a? Ora, normalmente é existência de limite ou continuidade, aquele em que tens de ver que o limite do lado esquerdo é igual ao limite do lado direito, no caso de existir limite, e no caso de ser contínua, ainda tem de ser igual a f de a. Ou então, assintas verticais, em que obriga a que pelo menos um dos limites laterais, basta um dos limites, seja o quê? Seja mais ou menos infinito. Número 44444, sucessões. Ah, pois. Ora, primeiro de tudo, o exercício do limite segundo Einstein é sempre a mesma coisa. Normalmente, dão-te uma sucessão Eudiana, dão-te uma função e depois perguntam-te qual é que é o limite da sucessão f do diano. Ora, e os passos é sempre os mesmos. Primeiro de tudo, calculas o limite da tua sucessão UDN. Muita atenção, tens de dizer se é para A mais ou se é A menos. E por fim, pela definição do limite segundo Einstein, já sabes que o limite da sucessão f do diano vai ser exatamente igual ao limite da função quando o teu x tende para esse A mais ou menos. Por exemplo, neste caso, vês que quando o nosso diano tende para A, qual é que vai ser o limite da nossa função? Vai ser mais infinito. Por isso, qual é que é o limite da sucessão f do diano? Ora, também vai ser mais infinito. Depois teremos três propriedades importantíssimas das sucessões. A primeira é quando nos pedem para estudar a monotonia, basicamente queremos saber se a sucessão é crescente, decrescente ou não monótona. E então, para isso, basta calcularmos qual é que é a diferença entre o termo seguinte e o termo anterior. Porque se soubermos que o número é positivo, então pronto, é porque a sucessão está a crescer. Ou se essa diferença for negativa, é porque a sucessão está a decrescer. Se às vezes crescer, outras vezes decrescer, ou seja, às vezes se for positivo, outras vezes ser negativo, então pronto, vai ser não monótona. Depois, sucessão limitada, só precisas mesmo de saber o nome, que é aquela sucessão em que todos os termos estão entre um valor e outro valor, ou seja, estão todos naquele intervalo. E depois temos uma sucessão convergente, que é aquela cujo limite é uma constante, é um número real. Pelo contrário, o contrário de convergente é divergente. E nesse caso, para ser divergente, isso significa que o limite ou vai ser mais ou menos infinito, ou então não existe. Por fim, temos um tipo especial de sucessões que são as progressões. Progressões aritméticas e progressões geométricas. As aritméticas são aquelas que, para ir do termo anterior para o termo seguinte, somamos sempre o mesmo número, a que chamamos a razão. Por outro lado, a geométrica é aquela que, para ir do termo anterior para o termo seguinte, multiplicamos sempre pelo mesmo número, que chamamos razão. Aqui, o mais importante mesmo é saber o termo geral de cada uma delas, ou seja, para chegar ao enésimo termo, ao primeiro termo somamos a razão n menos uma vezes, ou no caso da geométrica, ao primeiro termo multiplicamos a razão n menos uma vezes. E depois também temos as fórmulas da soma dos n primeiros termos.
E depois, qual é que é a estratégia geral para resolver estes exercícios? É sempre a mesma coisa. Primeiro, utilizamos este termo geral para substituir todos os nossos U de qualquer coisa por U de 1 e R, que é para criarmos um sistema de equações só com o de U e R. Resolvendo esse sistema, ficamos a saber o U de 1 e o R, que depois podemos fazer o termo geral. E depois de termos o termo geral, então já somos capazes de responder a qualquer pergunta de progressões. Número 5. Derivadas. Ora, primeiro de tudo, começamos por falar da taxa média de variação. Que, no fundo, se estivermos a falar da taxa média de variação entre A e X, no fundo, isso é, em média, quanto é que a função varia entre A e X. Ou seja, geometricamente, vai ser simplesmente o declive desta reta que liga este ponto ao outro. Ou seja, no fundo, vai ser f de x menos f de a sobre x menos a. Esta é a fórmula que precisas de saber para exame. Depois, é a partir desta ideia que vem a derivada. Porque a derivada, no fundo, vai ser o declive da reta tangente a f no ponto x igual a a. Então, qual é que é o truque? Ora, o truque é fazer esse x aproximar-se tanto de a, tal que o quê? Tal que o declive desta reta fica o quê? Fica o declive da reta tangente. Mas aquilo que é realmente importante para testes e exames é principalmente como calcular derivadas. Vais sempre começar por saber estas 6 derivadas de base e depois podes juntar estas derivadas de base utilizando as 4 regras fundamentais da soma, multiplicação, divisão e da composta. Dou particular ênfase à derivada composta, em que tens de fazer primeiro a derivada de fora sem mexer na de dentro, vezes o quê? Vezes a derivada da de dentro. Por fim, onde é que se usa as derivadas? É principalmente para descobrir a monotonia e extremos de uma função, que nesse caso tens de calcular o sinal e os zeros da primeira derivada de f, ou no caso de te pedirem para estudares a concavidade e os pontos de inflexão de f, então tens de estudar o sinal e os zeros, mas sim da segunda derivada de f. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, e é o último de funções sobre Bolzano e calculadora. Começamos pelo teorema de Bolzano-Cauchy, que basicamente nos diz que se temos uma função que é negativa num ponto, positiva noutro ponto e é contínua nesse intervalo, então obrigatoriamente vai ter um zero nesse intervalo. Na prática, o exercício do teorema de Bolzano-Cauchy é sempre a mesma estratégia. Primeiro, metes tudo para um lado e ficas com uma equação qualquer h de x igual a zero, e então chamas essa função do lado esquerdo de função h. Depois é verificar as condições do teorema, ou seja, num dos extremos a função é positiva, no outro extremo a função é negativa e depois vai ser contínua nesse intervalo. E depois o último passo é concluir. Pelo teorema de Bolzano-Cauchy sabemos que a equação h de x igual a zero vai ter uma solução nesse intervalo. E outro exercício bem mais fácil ainda é o exercício de calculadora, que também é sempre da mesma maneira. Se queres resolver na tua calculadora a equação f de x igual a h de x, então é só 2 passos. Primeiro, faz o gráfico da função do lado esquerdo e faz o gráfico da função do lado direito. E depois intersetas. Ficas então com as coordenadas do ponto de interseção, em que já sabes que o valor de x, ou seja, a abscissa, vai ser a solução da equação. E a ordenada vai ser exatamente o valor de f de x, que também vai ser igual ao valor de g de x nesse ponto. Depois vamos para o exercício de combinatória, em que tu já sabes, é sempre a mesma coisa. Primeiro vais ensinar à vozinha, ou seja, vais explicar em português passo a passo como é que a avózinha pode fazer aquela coisa, e as palavras que vais utilizar vai ser e ou escolher ordenar. E depois de ensinares à avózinha, então sim vais traduzir todo esse processo para quê? Para a linguagem matemática. Aquilo que era i, passa a vezes. Aquilo que era o, passa a mais. Aquilo que era escolher, passa a n ck. E aquilo que era ordenar, passa a n fatorial. Às vezes há certos truques que dão um jeito. Por exemplo, quando no enunciado te pede pelo menos qualquer coisa ou não qualquer coisa, então às vezes é mais fácil ao todo tirares aquilo que não interessa. Ou então, por exemplo, quando te exigem que certas coisas estejam juntas ao lado a lado, então a melhor estratégia é meter todos aqueles que estejam juntos numa caixa. Neste caso, queríamos que estas 3 formas estivessem juntas, por isso metemos numa caixa. E ordenamos logo essas 3 fatorial. E depois ordenamos tudo o que está de fora. 1, 2, 3, ora está, mais 3 fatorial. E às vezes, mas muito mais raramente, pedem o não juntos. E quando queres certas coisas não estarem juntos, neste caso umas formas azuis, então o que é que fazes?
Metes primeiro aqueles que podem estar juntos e depois contas os espaços vazios e escolhes os espaços vazios para meter aqueles que têm de estar separados. Depois os exercícios de probabilidades, em que há duas maneiras de calcular probabilidades. Um deles vai ser o mais fácil, que é fazer a regra de Laplace. Já sabes, probabilidades é casos favoráveis sobre casos possíveis. E aqui, no fundo, é só um exercício de combinatória. Ou então, quando o exercício te dá uma carrada de fórmulas e passos, então de certeza que vai ser utilizar a segunda maneira e aplicar as 4 fórmulas das probabilidades. E aqui a estratégia é sempre a mesma. O primeiro passo é traduzir todo o teu enunciado que está em português para matemática e para isso tens de definir os teus acontecimentos. Muitas vezes pode ser, por exemplo, ser mulher e ir jogar badminton ou qualquer coisa do género. Depois, o segundo passo é sempre fazer a tua tabela de dupla entrada, porque dá sempre para resolver estes exercícios com tabela de dupla entrada. Porque lá está, a tabela de dupla entrada faz com que não te precisas de lembrar de duas das fórmulas, porque lá está, já estão codificadas dentro da tabela. Assim, tudo o que for interseções ou probabilidades simples, podes meter logo na tabela. Depois, se for uma probabilidade de uma união, então vais aplicar esta fórmula para passar a interseção. E depois, se for uma condicionada, mais uma vez, escreves desta maneira de modo a ser escrita só em termos de interseções e de probabilidades simples. Por fim, já deves ter conseguido preencher toda a tua tabela, por isso é só responder à tua pergunta. Depois, também convém saberes algum vocabulário, como por exemplo, acontecimentos independentes, em que basicamente respeitam esta fórmula, a probabilidade de interseção é a multiplicação das probabilidades simples. Depois, os acontecimentos incompatíveis são aqueles que nunca acontecem ao mesmo tempo, por isso a sua probabilidade de acontecerem ao mesmo tempo é zero, ou seja, a probabilidade de interseção é zero. E depois temos os acontecimentos contrários, em que basicamente é se um deles não acontece, então obrigatoriamente o outro tem de acontecer. Matematicamente, isto significa que eles nunca acontecem ao mesmo tempo, ou seja, a probabilidade de interseção é zero, mas ou um ou outro acontece sempre, ou seja, a probabilidade da união é 1. Número 9. Revisão de geometria. Ora, primeiro de tudo, retas e polígonos, muito simples. Ora, se começarmos com uma linha direita que não tem início nem tem fim e que passa pelos pontos A, B, então nós chamamos-lhe reta e escrevemos que é AB. Depois, se tivermos uma linha direita que tem início mas não tem fim, então é quase uma reta e por isso chamamos-lhe uma semirreta. E para distinguir, para dizer que começa no ponto A, nós metemos um pontinho ali em cima do A. Depois, o segmento de reta, no fundo, é parte de uma reta. Ou seja, vai ser só um bocadinho, por isso tem início e tem fim. Para distinguir dos outros, metemos com estas chavetas. E usando a mesma teoria, também podemos definir qualquer polígono, ou seja, qualquer figura geométrica cujos lados sejam segmentos de reta. E depois também existe aquela coisa que é o polígono regular, que é aquele polígono que tem todos os lados iguais. Depois, muito importante é saberes todos os perímetros, áreas e volumes mais básicos. Por exemplo, no caso dos perímetros, o exemplo mais básico é só somar todos os lados, ou no caso especial da circunferência, vai ser 2π vezes o raio. Depois, no caso das áreas, a área do retângulo é base vezes a altura, a área do triângulo é base vezes a altura a dividir por 2, em que a altura vai ser perpendicular à base. Porquê? Porque a altura vai ser a altura do retângulo correspondente. E por fim, a área do círculo é πr ao quadrado. Depois os volumes. Ora, os prismas e os cilindros vai ser área da base vezes a altura, enquanto que as pirâmides e os cones vai ser área da base vezes a altura a dividir por 3. Em que, mais uma vez, a altura vai ser perpendicular à base. Porquê? Porque a altura é a altura do prisma ou do cilindro correspondente. E depois temos o volume da esfera, que vai ser 4/3 de π vezes raio ao cubo. E claro, nunca esquecer a fórmula da geometria mais importante de todas. Estou a falar, obviamente, do Teorema de Pitágoras. Em que se tivermos um triângulo retângulo, então já sabemos que a hipotenusa, ou seja, o lado maior ao quadrado, vai ser igual ao quê? A cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Ou seja, lado mais pequeno ao quadrado mais o outro lado mais pequeno ao quadrado. Número 10! Epá, a geometria, lindo mesmo, lindo. Este é mesmo... Começamos pelas coordenadas dos pontos, que são só as projeções nos eixos do x, y, z, e depois com isso definimos as coordenadas de um vetor. Neste caso, as coordenadas do vetor AB vai ser B menos A, ou seja, final menos inicial.
Depois temos 4 ferramentas importantíssimas. A primeira delas é as coordenadas do ponto médio, em que vai ser a média das coordenadas dos dois pontos, ou seja, A mais B dividido por 2. Depois, a norma do vetor AB, ou seja, o comprimento do vetor AB, ou seja, a distância entre os pontos A e B, que no fundo vai ser simplesmente um Pitágoras a 3 dimensões. Ou seja, o comprimento do nosso lado maior vai ser igual à raiz quadrada dos lados mais pequeno ao quadrado, mais lado mais pequeno ao quadrado, mais lado mais pequeno ao quadrado. Depois, muito utilizado para falar de ângulos e também para verificar vetores perpendiculares. Vai ser o produto escalar, em que dá para calcular de duas maneiras. Mas quase sempre vais utilizar a primeira maneira de calcular. Ou depois, se nós quisermos ver se dois vetores são colineares, ou seja, se dois vetores têm a mesma direção, ou seja, são paralelos, então basta ver se nós podemos esticar ou encolher um vetor e obter o outro. Porque se nós conseguirmos obter um através do outro só esticando ou encolhendo, então isso significa que eles são paralelos. Mas pelo menos em exame, esta coisa dos vetores colineares não é tão importante. Aquilo que é assim importantíssimo é saber muito bem definir os 3 lugares. Acima de tudo, lembra-te destes 3 desenhos e lembra-te também dos slogans que eu te vou dizer. Por exemplo, uma superfície esférica. Ora, uma superfície esférica é centro e raio, centro e raio, centro e raio. Tanto que a sua equação da superfície esférica vai ser exatamente ABC, em que A vai ser as coordenadas do centro e R vai ser o raio. Porque lá está, a superfície esférica é o conjunto de pontos cuja distância ao centro é igual ao raio. Daí a superfície esférica ser centro e raio. Depois a reta é ponto e direção, ponto e direção, ponto e direção. No caso da equação reduzida, y igual a mx mais b, vai ser 2 passos. Primeiro de tudo, temos de calcular a nossa direção, ou seja, o nosso declive. A maneira mais fácil vai ser fazer o y do nosso vetor diretor a dividir pelo x do nosso vetor diretor. Ou então, também pode ser utilizando a tangente da inclinação, ou então pode ser fazendo menos 1 a dividir pelo declive da reta perpendicular, ou então pode ser fazendo a derivada nesse ponto, isto tudo dependendo dos dados que tens. Se tens ângulos, se tens o declive da perpendicular ou se tens a derivada nesse ponto. E depois, quando já fizeres o primeiro passo e já tiveres o teu declive, já tiveres a tua direção, então sim, vais substituir o teu y, o teu m e o teu x na equação e resolvendo a equação vais descobrir o b. Por outro lado, a equação vetorial da reta é ainda mais fácil. Mais uma vez, só precisas de ponto e direção. Neste caso, ponto e vetor diretor. Ponto e vetor diretor. Ponto e vetor diretor. Porquê? Porque já sabemos que qualquer ponto da reta vai ser o quê? Vai ser partir do ponto A e depois andar qualquer coisa na direção do vetor diretor. Depois, o plano é ponto e vetor normal. Ponto e vetor normal. Ponto e vetor normal. Porque o plano vai ser o conjunto de pontos P em que o vetor PA vai ser perpendicular ao vetor normal. Na prática, isto vai dar origem a esta equação reduzida, em que a maneira de descobrir é muito simples. O primeiro passo já sabes, pegas no teu vetor normal e vai ser logo ABC ali. E depois só precisas calcular D. Como é que calculas D? Exatamente como fizeste na equação reduzida da reta. Substituis o teu x, y, z do teu ponto que conheces. Também já sabes o ABC e por isso pronto, é só resolveres a equação e descobres D. E por fim, há outras coisinhas sexy que também podes fazer na geometria e que também são muito úteis e que estão sempre a sair em exame. Por exemplo, intersetar retas e planos. Ora, o truque é primeiro escrever as coordenadas gerais aqui da tua reta, ou seja, em vez de ter aqui os pontos separados do vetor, não. Juntas tudo numas só coordenadas e fica tipo 1 mais k, 2k, 2 menos k. E depois, fazendo isso, vais substituir esse x, y, z geral aonde? Na equação do teu plano. E depois ficas então com uma equação só com capas. Resolvendo isso, descobres o teu k e depois podes substituir de volta na equação da reta. Depois, quando quiseres comparar planos e retas, ou planos e planos, ou retas e retas, já sabes, é só comparar os seus vetores. Já sabes, vetores perpendiculares significa que o seu produto escalar é zero. E para serem paralelos, já sabes, os vetores têm de ser colineares, ou seja, um vetor tem de ser um múltiplo do outro vetor. E por fim, para calcular ângulos é só lembrares que, de certo modo, o produto escalar é o ângulo a 3 dimensões.
E por isso, se tu combinares as duas fórmulas do produto escalar e reorganizares as coisas, ficas exatamente com o cosseno do ângulo é o quê? É o produto escalar das coordenadas a dividir pelas normas. E depois de já saberes este valor do cosseno igual a qualquer coisa, é só fazeres na calculadora o cosseno de menos 1 desse valor e tumbas, descobres logo qual é que é o ângulo. 11, 11, 11, 11, 11, 11, número 11. Exatamente, trigonometria, vamos a isso. Ora, tudo começa com a circunferência trigonométrica, ou seja, com a circunferência de raio 1. E ora, nós pegamos aqui num ponto qualquer da circunferência e nós lembramos que ao valor de x vamos agora chamar isso de cosseno de alfa e ao valor de y vamos chamar de seno de alfa. Não tem mais nada que se lhe diga. O cosseno de alfa é o valor de x que vive na circunferência trigonométrica e o seno de alfa é o valor de y que vive na circunferência trigonométrica. E como o cosseno e o seno vivem na circunferência de raio 1, então já sabemos que vai satisfazer a equação da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado vai ser 1. Depois ainda definimos outra coisa que é o nosso declive, ao qual vamos chamar tangente. E como é que calculamos o declive? Já sabemos, é y sobre x, ou seja, seno sobre cosseno. E geometricamente há duas maneiras de ver o declive. Podemos imaginar como a inclinação desta reta aqui, ou então também podemos imaginar como a ordenada, ou seja, o valor de y deste ponto aqui. Ou seja, quando x é 1, o valor de y vai ser tangente de alfa. Isto porquê? Porque lembra-te do significado de declive. É se tu andares um passo na direção x, quantos passos andas na direção y? Ora, aí está. Se andarmos um passo na direção x, quantos passos andamos na direção y? É exatamente tangente de alfa, que é exatamente o declive. Mas o mais fantástico de definir tudo desta maneira é que a trigonometria dá-nos um novo sistema de coordenadas. Aquilo a que eu gosto de chamar as coordenadas trigonométricas. Porque se em vez de ser a circunferência de raio 1, se tivermos uma circunferência qualquer de raio r, então já sabemos que as coordenadas desse ponto vai ser r vezes cosseno de alfa e r vezes seno de alfa. Porque lá está. Obviamente, se nós estamos a aumentar a nossa circunferência r vezes, ou seja, estamos a aumentar o raio r vezes, então também o valor de x e o valor de y também vão ter de aumentar r vezes. Com isto, é importante lembrar-te alguns valores-chave. Por exemplo, primeiro de tudo, lembra-te que π radianos corresponde a 180 graus, ou seja, metade desta circunferência, ou seja, aqui nesta zona, vai ser π radianos, ou seja, 180 graus. E depois convém saberes alguns senos e cossenos importantes, que são os de π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3, ou seja, os de 30, 45 e 60 graus. Em que já sabes que no caso do seno vai ser 1 meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. E aqui não meti nem os cossenos nem as tangentes especiais, porque podes facilmente obtê-las utilizando estas duas fórmulas acima. E agora que sabes tão bem tudo aquilo que se passa no primeiro quadrante, então tu queres transformar todos os ângulos que estão de fora em ângulos no primeiro quadrante. E por isso é só olhar para o desenho e aproveitar a simetria da circunferência. Por exemplo, qual é que é o seno de π menos alfa? Ora, o seno é o valor de y e olhando para a imagem vês claramente que é exatamente igual ao y do alfa. Ou seja, o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa. Ou então, por exemplo, o cosseno, ou seja, o valor de x de π menos alfa. Ora, o valor de x é o negativo do valor de x do nosso alfa. Ou seja, o cosseno de π menos alfa vai ser igual a menos cosseno de alfa. A mesma lógica aplicamos quando estamos a lidar com os ângulos mais ou menos π sobre 2 mais ou menos alfa. Transformamos tudo para o primeiro quadrante, ou seja, transformamos tudo para o π sobre 2 menos alfa, e quando tivermos este π sobre 2 menos alfa, depois podemos utilizar estas duas fórmulas para transformar imediatamente em alfa, que é exatamente aquilo que nós queremos. E a outra fórmula que também dá extremamente jeito são as fórmulas da soma, tanto de seno como de cosseno. Mas na prática vais mais utilizá-lo para transformar seno de 2a ou seno de 3a em quê? Em senos e cossenos de a. Ou seja, é só substituir o b por a e ficas logo aqui com o seno de 2a igual a blá blá blá. Ou então se for seno de 3a, ora já sabes, é seno de a mais 2a, aplicas a formulazinha blá blá blá, e coisa e tal. Depois, se quiseres resolver uma equação trigonométrica, então é sempre os mesmos três passos.
Primeiro de tudo, queres igualar, ou seja, queres que fique cosseno de neném igual a cosseno de neném, ou seno de neném igual a seno de neném, ou tangente de neném igual a tangente de neném. Para isso, como é que fazes? Ora, vais utilizar os teus senos, cossenos e tangentes especiais para transformar números em tangentes, senos e cossenos. Ou então vais utilizar estas duas fórmulas, lá está, para transformar senos em cossenos ou cossenos em senos. Depois, quando já estiver igualado, é só olhar para a circunferência trigonométrica e escrever as tuas soluções gerais. Ou seja, por exemplo, se tens aqui cosseno de qualquer coisa, é igual a cosseno de alfa. Então, quais é que são as soluções? Ora, obviamente que o alfa vai ser uma solução, mas qual é que é o outro que também tem o mesmo cosseno? É exatamente o menos alfa. Por isso, ora aí está. Contamos o alfa, mas também contamos o menos alfa. E claro, depois acrescentamos mais 2kπ, que é para contar todas aquelas voltas inúteis de 360 graus, ou seja, de 2π. A mesma lógica para o seno, já sabes, o seno de π menos alfa é igual ao seno de alfa e por isso vai ser alfa e π menos alfa. E a mesma lógica para a tangente. Ora, onde é que está aquele que tem o mesmo declive? Ora, vai ser o alfa e vai ser o π mais alfa, que dá para simplificar e ficar só alfa mais kπ. Quando já tiveres a tua solução geral, então sim vais à caça das soluções particulares, ou seja, aquelas soluções que estão no intervalo que tu queres. E para isso é só experimentar valores de k. Começas por k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, até já não teres mais soluções que estão dentro do teu intervalo. E a mesma coisa para k igual a menos 1, menos 2, menos x, e ora aí está. Tens todas as soluções. E depois os exercícios de trigonometria têm sempre a mesma estratégia geral, em que o primeiro passo é sempre traduzir todo o teu enunciado para coordenadas trigonométricas. Ou seja, já sabes que qualquer ponto do teu plano pode ser escrito na forma R cosseno de alfa, R seno de alfa. Em que R é o raio, ou seja, a distância à origem, e em que alfa é o ângulo, ou seja, a inclinação. E depois de já ter escrito todos os teus pontos em coordenadas trigonométricas, então sim, vais fazer a demonstração ou o cálculo que te pedem, que vai acabar por ser só um exercício de demonstrar fórmulas, que vai ser apenas combinar as fórmulas básicas com estas outras fórmulas, ou então vai ser um exercício de equações que é só seguir estes passos. Número 12 são os fantásticos números complexos, que são tão fantásticos porque são simplesmente a junção da geometria e da trigonometria num só. Porque lá está, há duas lentes através das quais tu podes ver os números complexos. Ou é através da forma algébrica, x mais y, ou através da forma trigonométrica, r é elevado a i θ. Ou seja, ou através das coordenadas da geometria ou através das coordenadas da trigonometria. Não te esqueças que este e elevado a iθ significa simplesmente cosseno de θ, seno de θ, porque lá está, é um ponto na circunferência trigonométrica. Só que agora qual é que é a diferença? A única diferença, em vez de dizermos que é x e y, dizemos que é parte real e parte imaginária. E em vez de dizermos r e θ, dizemos que é o módulo e o argumento. Mas agora, se nós tivermos o número na forma trigonométrica e quisermos escrevê-lo na forma algébrica, como é que fazemos? Ora, o mais fácil é olhar para o desenho e lembramos-nos. Ora, escrito nas coordenadas trigonométricas, as coordenadas deste ponto vai ser simplesmente r cosseno de θ, r seno de θ. Por isso lá está, escrita na forma algébrica, vai ser r cosseno de θ mais r seno de θ i. Por outro lado, se nós já tivermos a forma algébrica e quisermos escrever na forma trigonométrica, como é que vamos descobrir o módulo e o argumento? Ora, o módulo simplesmente é a distância à origem e por isso vai ser um simples teorema de Pitágoras. Mais uma vez, só olhar para o desenho. E depois o ângulo, como é que descobrimos? É só lembrar-nos que a tangente de θ é o declive. Ou seja, é y sobre x. E tu sabendo y e sabendo x, então consegues resolver esta equação. Resolvendo esta equação, ficas com dois valores possíveis de θ e depois, para desempatar, vais ter de ver em que quadrante está o teu número complexo. Depois, como é que fazemos as continhas com complexos? Ora, na forma algébrica, somar é exatamente como na geometria. É x com x, y com y, está a andar. Depois, a multiplicação é sexy porque é só aplicar propriedade distributiva. Lembrando do facto mais importante de todos, que i ao quadrado é igual a menos 1. Ou seja, sempre que te aparecer um i ao quadrado à frente, então já sabes que transforma-o em menos 1. Depois, para dividir números complexos, ora, tu não queres ter i no denominador. Então como é que tiras i do denominador? Ora, é exatamente multiplicando em cima e em baixo pelo conjugado. E já agora,
qual é que é o conjugado do número complexo? Ora, o conjugado de x mais yi vai ser exatamente x menos yi. Geometricamente, se o nosso z estiver aqui em cima, então o conjugado vai ser refletir esse z em relação ao eixo do x. Por isso vai aqui para baixo. Mas agora, se estivermos a fazer continhas na forma trigonométrica, ora, para somar e subtrair não há regras sexy. A única coisa que podes fazer é mesmo juntar termos semelhantes. Não dá mais nada. E depois, multiplicar e dividir é super sexy porque é só regras das potências. Por isso é que multiplicar dois números na forma trigonométrica é só multiplicar os seus argumentos e somar os seus ângulos. E a mesma lógica para dividir. E já agora, como é que é o conjugado na forma trigonométrica? Ora, é muito simples. Temos raio R à mesma, começamos no mesmo raio, só que o que é que acontece? Em vez de andarmos θ, não, vamos andar menos θ, que é para fazer aquela reflexão e ir ali para baixo. E depois, talvez a coisa mais importante nos números complexos é saber resolver equações. E o truque é sempre o mesmo. Quando estás na forma algébrica, o objetivo é transformares a tua equação em número na forma algébrica igual a número na forma algébrica. Porque quando tiveres isso, tu já sabes. Ora, para dois números na forma algébrica serem iguais, então os valores de x são iguais e os valores de y são iguais. Ou seja, as partes reais são iguais e as partes imaginárias são iguais. Ou então, na forma trigonométrica, quando tiveres um número na trigonométrica igual a outro número na trigonométrica, então tu já sabes. Ora, os raios, ou seja, os módulos, vão ter de ser iguais e os ângulos vão ter de ser iguais mais 2κπ. Porque lá está, não precisa de ser exatamente igual, só precisam de diferir num ângulo de 2κπ, ou seja, num ângulo inútil. E com isto já tens tudo para fazer a estratégia geral. Primeiro de tudo, traduzes bem o enunciado e tenta simplificar ao máximo aquilo que puderes logo, imediatamente. Depois, quando encalhares e já não conseguires avançar mais, então sim, em vez de escrever z, escreves x mais yi ou escreves r elevado a θ. Ou seja, escreves o teu z ou na forma algébrica ou na forma trigonométrica. E depois vais tentar resolver essa equação ou esse sistema tentando descobrir os tais valores de x e y ou os tais valores de r e θ. E foi isto que aprendeste durante estes 12 anos. Não achas que matemática é linda? Pois é, pois é. Quer concordes, quer não concordes comigo, uma coisa é certa. Só vais perceber todas estas lições quando meteres as mãos na massa e começares a fazer exercícios. E para isso nada melhor do que o meu livro de preparação para exame. Porque ele ensina-te todas estas lições do zero, passo a passo, através de exercícios. Por isso, nada melhor para saberes tudo. Por isso, de que estás à espera? Vamos lá comprar, porque vais arrasar. E ainda me vais ajudar para eu te ajudar ainda mais.